agradecer aqui o convite, através do Inter, agradecer as falas dos companheiros aqui. Eu tentei organizar aqui algumas observações sobre a fala de cada um, tentar ser rápido para dar tempo de perguntas. E assim, com relação à exposição do Fernando, eu vou uma coisa mais importante, que é a ideia da diferença entre o processo dos anos 90 e dos anos 2000. De fato, eu estou trabalhando esses dados também, e se observa é um processo de redução da parcela da indústria, tanto no emprego quanto na valor adicionado, bastante mais forte nos anos 90 em relação aos anos 2000. Inclusive, daria para dizer que tem uma industrialização absoluta, talvez, nos anos 90, até 99, pelo menos. E nos anos 2000, uma desindustrialização relativa, ou seja, por que eu estou falando de absoluta relativa? Porque nos anos 90 cai a produção industrial em algum momento. Nos anos 2000 cresce a produção industrial, porém, menos que o PIB, então tem uma perda de participação. Agora, o que eu acho fundamental observar é que no meio, tem um período no meio onde esse processo é interrompido. Vamos pegar os dados para o período 99 a 2004, vai ver que isso não ocorre, nem em termos absolutos, nem em termos relativos. Tem crescimento da indústria, tem crescimento da indústria mais rápido que o PIB. Então, tem, vamos dizer assim, um processo de desindustrialização, usando esses critérios, um período completo, vamos dizer assim, anos 90 e 2000, porém, tem um breve período ali onde ele é interrompido. A minha hipótese é de que é o da taxa de câmbio, ou seja, que a valorização da taxa de câmbio de 99, 2002, foi para um patamar mais competitivo, então, depois, ao voltar a revalorizar. Com relação às comparações, né, eu também me dificuldade, a gente tem uma coisa que eu acho interessante, que quando a gente olha os desenvolvidos, a gente vê o processo de industrialização e tal. Agora, nos países de renda média, vamos chamar assim, que é uma renda per capita média, não tem nenhum padrão. Ou seja, vê países mais próximos dos desenvolvidos industrializando, vê países mais distantes dos desenvolvidos, mais próximos dos pobres. Ou seja, não tem padrão entre os países de renda média. Então, na minha forma de ver, isso tem a ver com a inserção externa dos países, etc. Eu queria saber do Fernando como é que ele vê. Com relação à exposição aqui do Ilho, eu devo dizer que acho que 90% das coisas que ele disse eu tomo como provocação. Principalmente a parte da volta ao passado, né? Eu acho que eu fiquei com a vontade de voltar ao passado, porque várias das coisas que ele colocou ali eu acho importantes. E agora, só para não ficar sem responder a algumas dessas provocações, eu vou dizer que antes de falar qualquer coisa de capital humano, né, eu pessoalmente gostaria de ver, acho que o Adalberto concorda comigo, gostaria de ver resolvidas as questões que têm a ver com o capital em geral, o capital fixo, o capital fixo. Tem problemas teóricos importantes nessa questão que não foram resolvidos, então, antes de passar para falar de capital humano, eu gostaria de ver resolvidos os problemas teóricos com relação ao capital. Mas tudo bem, isso é uma questão que foge um pouco ao nosso assunto aqui. Quando diz que o emprego, a questão do emprego, né? Tu disseste que, bom, emprego, se tem que, vamos dizer, menos emprego, mais PIB, ok. Não vejo assim, né? Eu acho que o ideal seria a transferência do emprego, ou seja, tudo bem que alguns setores vão perder emprego, porque estão menos produtividade, etc. Mas o ideal seria transferir, né, o trabalho para setores atualmente com maior produtividade, e isso é que geraria possibilidade de aumentar a renda per capita do sistema como um todo. E assim, vamos dizer, concretamente o que se vê atualmente assim, é o que? Vamos colocar assim em termos gerais, é uma queda de importância da indústria de transformação, um aumento de importância do setor primário, agro, alguma coisa, né, soja, etc., carne, etc. A indústria extrativa também, né, tem uma participação crescente, e o serviço. Então, assim, eu vejo assim, não vejo que a gente, claro, olha os números, os dados, tal, vê, aumentou, diminuiu, cresceu, aumentou a participação, etc. Agora, tudo isso, né, em si, para mim, não tem realmente tanta importância. O que é importante é discutir as consequências que tem isso numa série de fatores. Ou seja, por exemplo,
aqueles que, digamos assim, estão tentando projetar diante do cenário internacional, né, uma inserção assim, favorável do Brasil no cenário internacional que se projeta, assim, essa questão de, bom, uma industrialização baseada em recursos naturais. Então, já que tem pré-sal, já que tem minério, etc., então tentar promover uma industrialização, vamos dizer assim, conectada, né, com esses setores aí exportadores. Então, aquela ideia assim, bom, nós vamos extrair petróleo pré-sal, então tem todo um potencial aí de fazer plataformas e etc, e leite, capital. Só que a questão que eu acho que não é tão simples é ver se isso de fato tem impacto sobre a economia interna, não tem. Então é importante sim ver que tipo de implicação essas mudanças estruturais aí, né, perda de importância da indústria de transformação, aumento de importância do agronegócio, da indústria extrativa, dos próprios serviços, que tipo de implicação tem isso para os encadeamentos setoriais, para a questão do coeficiente de importações, para a velocidade das importações, das exportações. Também uma outra coisa que não se fala muito, a questão da distribuição, que eu acho que é importante, né, falar, ou seja, como é que é realmente, como é que é o padrão, você tem que tentar pensar como é que é o padrão distributivo dos países que são baseados em extração de recursos naturais. Será que é um padrão distributivo que a gente quer também? Eu acredito que não. E também, associado a isso, como é que é a estrutura de poder também. Ou seja, as economias baseadas em recursos naturais, como é que é a estrutura de poder? Será que também é uma estrutura de poder que a gente está interessado em reproduzir, né? Então, bom, com relação à exposição ali do João, eu não sei se entendi bem, mas eu percebo assim na tua exposição uma certa ideia de uma dicotomia assim entre... Primeiro, antes disso, quer dizer, tem essa ideia do esgotamento do processo de substituição de importações. Essa é uma ideia assim, que eu realmente não sou muito, vamos dizer assim, não entendo muito essa questão, porque historicamente a gente não... Essa coisa de esgotamento já vem lá desde os anos 60 e tal, e não impediu que a gente continuasse crescendo nos anos 70. E o que a gente tem, na verdade, é um desmonte do desenvolvimentismo, no fim dos anos 70. Né? Ou seja, mais, na minha forma de ver, mais por mudança do cenário externo, propriamente por um esgotamento, alguma coisa, processo de substituição de importações. Então, eu acho difícil analisar se essa mudança de performance da economia brasileira, a partir dos anos 70, dos anos 80, sem considerar a questão externa. E aí, com relação à questão externa, eu vejo, colocaste assim, não sei se entende bem, me parece uma certa oposição assim, entre uma estratégia de promover exportações e de substituir importações. Eu não vejo muito assim, a oposição entre essas duas coisas. Eu acho exatamente que boa parte assim, do sucesso dos países asiáticos tem a ver com o fato de a Coreia, Taiwan, etc., alguns deles terem conseguido transitar de um modelo de substituição de importações para uma estratégia de promoção de exportações. Ou seja, eles não pararam só a ficar substituindo importações, mas também conseguiram transitar para uma promoção de exportações industriais, que é exatamente o que o Brasil, nesse aspecto, nunca conseguiu decolar. Né? Ou seja, a gente fica ainda sempre, talvez ali nos anos 70, conseguido alguma coisa, nos anos 80, mas ainda sempre preso às exportações primárias. E por quê? Na minha forma de ver, porque está preso nas exportações primárias, também uma das coisas que recentemente está muito clara é que a gente não consegue manter um câmbio competitivo. Então, por questões estruturais mais profundas, ou por questões políticas, não sei, mas a minha forma de ver é isso. Então, essas seriam as minhas colocações. Tá? Obrigado. Não, é o seguinte, o esgotamento da ciência de importação foi, na verdade, o esgotamento dos instrumentos de substituição de importação. A diferença com a nossa substituição de importação se deu para dentro. Nós não estávamos preocupados com a questão da eficiência. Então é o seguinte, não foi à toa que a industrialização da América Latina aconteceu aonde? Cidade de México, São Paulo
em Buenos Aires. Nós tínhamos grandes concentrações populacionais e não tinha um problema de escala, não tinha um problema de custo, então foi uma substituição muito onerosa que gerou muito custo para o país, né? Esses custos espraiaram para essa grande produção. Na Ásia, de imediato, eles apoiaram a substituição de exportação, a substituição de importação voltada para o mercado internacional. Eles substituem a importação, mas tem que ser eficiente internacionalmente, tem que produzir domesticamente e para o mercado doméstico e para o mercado internacional. Nessa fase recente, né, quer dizer, quando abre a economia brasileira, nos anos 90, a posição relativa do Rio Grande do Sul, do ponto de vista da atração de capitais, mudou totalmente, porque a lógica espacial passou a ser outra lógica. Quer dizer, nós passamos a incorporar, quer dizer, as decisões de investimento dos empreendedores, dado que a economia era aberta, passaram a pensar no mercado continental, né? Então isso credenciou o Rio Grande do Sul para atrair uma série de investimentos. Esses investimentos que vieram para o Rio Grande do Sul não foi só por causa de CMS, não, eles vieram para o Rio Grande do Sul porque primariamente eles passaram, a região passou a ser competitiva, né? Então, quer dizer, esse foi o indicador, foi a decisão primordial, originária dos empreendedores. Depois eles vieram fazer leilão, entendeu? Mas é nesse sentido, a nossa se esgotou porque nós não éramos competitivos internacionalmente, né? Custos muito elevados, é nesse sentido, né? E claro, e logo depois eu acho que ainda no governo Fernando Henrique e tal, não deu mais, começaram a falar em substituição de importações competitivas, né? Então é o caso agora dos componentes eletrônicos, né, que tu tem uma planta que sai 5 bilhões de dólares e ela é uma planta que pensa na América Latina como um todo, entende? É nesse sentido. Está esgotado nesse sentido. Mas eu próprio acho que tem um campo extraordinário para substituir importação. Eu não fui mostrar os dados ali, mas nós importamos quase 180 milhões. Aliás, a nossa importação de produtos intensivos em tecnologia é quase 200 bilhões de dólares. E o nosso déficit nessa área são 90 bilhões. Né? Então deve ter espaço para uma ou outra substituição de importação competitiva. Obrigado pelo criativo aqui para ser breve. Primeiro, fico muito satisfeito de poder provocar, causar provocações aí para o CIE, vamos dizer, na questão a ser problematizada por todo mundo. A minha questão é bem clara, é dinamismo versus igualitarismo. A minha tese, preços relativos enviesados pela política governamental foram extremamente perversos para o igualitarismo e com isso acabou-se o dinamismo da economia brasileira. Talvez volte, talvez não volte. Tem uma outra variável que é a variável China, não é? Porque o jogo de soma zero brasileiro entre o setor primário, incluindo o petróleo, incluindo o minério de ferro, e indústria, ele deixa totalmente fora da questão o setor serviços, que, por pura coincidência, é o maior responsável pela geração de emprego. Coincidência, eu quero dizer, coincidência articulada, coincidência de causa e efeito, e pela formação, por um intenso, sabe, vamos dizer, o que melhor responde ao aumento da demanda final. Eu imagino que uma indústria, respondendo um pouco aqui mais direto ao Fernando, que ao invés de termos, como no passado, uma indústria que obriga a produzir computadores nacionais e depois vender para as escolas, eu diria o contrário, cria as escolas e depois ajuda as escolas a comprarem computadores. Isso é investir em capital humano e isso é semear a sociedade igualitária. Por falar em capital humano, eu diria o seguinte: como é que se mede capital? Isso é uma provocação, Fernando, talvez para o meu companheiro Adalberto. Ela se mede em reais. O professor Adalmir conhece o método, chama método dos estoques perpétuos. É muito simples de medir. Qual é o problema que existia antigamente? Era o problema, se tu quiseres explicar a distribuição da renda, pela função de produção agregada lá do Mr. Sol e essas coisas. Eu não estou falando nada disso, estou falando de capital medido em reais. E vou voltar ao assunto. Como é que se mede capital humano? Muito simples, está aí nos livros, está cheio de metodologia para medir. E capital social? Etéreo? Não, se mede tudo. Felicidade nacional bruta? Se mede. Às vezes a gente mede pior, às vezes se mede melhor. O estoque de... A mim até nem me agrada muito o método de estoques perpétuos, mas ele é um método, vamos dizer, consagrado na literatura.
Modelo de transferência do emprego. Outro dia eu estava falando com o João, me esqueci esse argumento. Eu já sabia esse argumento, li na literatura há muitos anos. E eu fiz cálculos baseados na estimativa do estoque de capital do professor Palmiro. Nós podemos criar emprego na indústria, sim, se investirmos talvez 80% do PIB durante 15 anos. Isso é inviável, nunca vai ter emprego na indústria, a menos, né, que a gente faça aquela indústria small is beautiful, esse tipo de coisa. Bom, sei lá, fazer indústria de vassoura. Claro, aí não precisa de capital. Entende? É só pegar as lanchumas aí no campo e está pronto. Agora, se tu queres uma indústria moderna, então, meu amigo, tu não pode, no Brasil tu não pode, a menos que possamos invadir a Argentina, nem dá a Argentina, entende? Não adianta, não tem como formar capital para ter um nível de emprego razoável para empregar, digamos, hoje, os 20 milhões de empregados precários do Brasil. Não pode. Aí, né, promover a industrialização. Essa é que é a minha questão, que talvez não tenha ficado muito claro. Eu não sou contra a indústria, ao contrário, eu ganhei a vida muitos anos dando aula de economia industrial, entende? Eu falei aqui de grupos econômicos, esse tipo de coisa, com base nesse conhecimento que eu absorvi ao longo da minha carreira. E um pouco de doutrinação lá dos capítulos 1, 2 e 3 do Marx, do Capital, essas coisas. Eu acredito que a dinâmica econômica, ela não é centrada na indústria. Mas ainda assim, o meu problema não é esse. O meu problema é por que o governo faz computador para vender para a escola e não faz escola para comprar computador. É uma questão de causação. Eu acho que é aí que se localiza toda a discussão, e felizmente para mim, embora provoque, né, cause polêmica, eu não estou sozinho nessa literatura. Tem muita gente que pensa nisso. E na verdade, né, lá no volume 2 do Capital, eu não sei se é muito bem indústria nesse sentido, né, um setor que o Marx estava pensando. Talvez ele estivesse pensando muito mais mesmo em processo, como por exemplo, processo de pesquisa e desenvolvimento, que vai ser gerado por um setor de educação que produz o processo de geração de ciência e tecnologia. O último ponto, Fernando, né, assim, o padrão de distribuição de Angola. É claro que nós não queremos, mas a questão é o seguinte: será que Angola, que é a maldição dos recursos naturais, que eu acho que não é, eu acho que o problema de Angola era capital humano. Sabe, a Bolívia, o problema da Bolívia é capital humano, não é capital físico, porque tu tens o recurso natural, está lá. Agora, como é que tu retira isso e como é que tu volta lá para a economia ricardiana de distribuir o excedente econômico que é gerado naquele processo de extrair petróleo em Angola? Debate, passou uma pergunta. Pode para o auditório que dizer que vão começar a usar a palavra agora. Desculpa, João, quem sabe pergunta, sei lá. Aqui é rápido, eu não posso responder. Eu começo pedindo desculpa para o João, porque eu comentei sua tabela é tão impressionante que ela saltou, e realmente eu comentei ali, e é muito interessante, né, que o dado mostra que a economia mundo, digamos, enfim, não está se desindustrializando. O que está ocorrendo é uma brutal redistribuição do emprego industrial, certo? E isso é o que nós estamos vivendo hoje nos anos 2000. Quer dizer, o efeito da China é muito mais pesado hoje do que era nos anos 90. Agora, uma reflexão que eu queria jogar para a plateia é o seguinte: por que se discute a desindustrialização agora e não se discutia nos anos 90? Porque o debate, na minha opinião, a hegemonia ideológica era outra. Nos anos 90 é aquela coisa, era até uma virtude, né, dizer que o Brasil estava fazendo a indústria não serve para nada, etc. A coligação política que está no governo de uns anos para cá está enfrentando o problema. Eu não acho que está enfrentando com a qualidade que deveria, poderia, que eu gostaria, mas o fato é que o cenário é outro, né? As medidas aí estão sendo tomadas, eu acho que algumas são só paliativo, mas enfim, mas de todo modo uma coisa interessante que o Fernando comentou é que tem um interrênio aí de 99 a 2004, e isso se explica pelo câmbio, né? Eu não sou fatalista, não acho que seja impossível ter emprego na indústria, né? Não acho que a indústria tenha que crescer a sua presença no PIB e no emprego. Eu acho que a participação, aliás, né, ela pode crescer menos que a média, desde que ela mantenha a competitividade externa para o Brasil, que não está acontecendo, aliás, né? Mas, de todo modo, eu acho que, e também não acho que é só câmbio, eu acho que tem que ter outros elementos importantes, né? E um dado também que aquela tabela do João sugere, os meus dados, o comentário do Fernando e tudo mais, é que, de fato, né, como foi dito aqui, entre os países de renda média, não tem havido padrão. Não é? Se você comparar a Ásia e a América Latina, que é uma vasta literatura que compara as duas,
a gente percebe a diferença. Né? A América Latina nos anos 90 entrou nessa boçalidade de consenso de Washington. Isso é uma besteira, uma burrice, uma besteira que nós entramos, que não deu certo. Não é? Você pega, por exemplo, a Coreia nos anos 50 era bem mais pobre que o Brasil. Certo? Quer dizer, alguns... o tamanho do Brasil. Exatamente. Né? Agora, eu também não acho que seja capital humano. Não é uma provocação do William, não é isso. Né? Não é só o William que fala isso, isso é hegemônico, inclusive. Eu acho que a educação não promove crescimento econômico, eu não acho isso. Né? Eu acho que se não tiver desenvolvimento, você pode ter educação melhorando, sem desenvolvimento você vai ter fuga de cérebro, então você vai ter físico dirigindo táxi. Né? Quer dizer, o que a gente pega e vê é que a Ásia, como na Argentina ocorreu nos anos 80 e 90, né? Engenheiro vendendo suco. Quando eu era adolescente, na Vida Paulista de São Paulo, tinha lá engenheiro que virou suco. Esse se deu bem, acho que virou um comerciante próximo. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Com todo respeito, né? Só que não dá para todos os engenheiros virarem donos de não tem, porque a economia precisa gerar ganho de produtividade, precisa gerar. Você pega a Coreia teve o quê? Teve reforma agrária, aliás, apoiada pelos Estados Unidos, aliás, muito mais radical do que, por exemplo, defende o MST no Brasil. Né? A Coreia teve investimento direto externo, mas com regras definidas pela soberania do governo coreano. Teve Estado Nacional promovendo tendo projeto de desenvolvimento, teve investimento em ciência e tecnologia, teve política industrial com ganho de produtividade. Tá certo? E basicamente teve uma questão muito importante, peculiar, que foi a inserção na Guerra Fria. Claro que a postura dos Estados Unidos na Ásia foi muito diferente do que foi na América Latina. Isso também conta, gente. A questão geopolítica é decisiva também, nós sabemos muito bem. Né? Eu não me lembro qual foi o embaixador americano que uma vez perguntou para o Juscelino o que nós podemos fazer para acabar com o comunismo na América Latina. Ele falou, faz um plano Marshall. Né? Mas vocês querem dar porrada, então aí fica difícil. Né? Também acabaram com o comunismo aqui, como em todos os outros lugares, mas poderia ter sido de uma maneira mais eficiente. Né? Por exemplo, o Papo Getúlio Vargas, eu sou professor de economia brasileira desde 92. Né? Então foi interessante eu concordar com o Fernando, que eu passei anos falando mal de dois Fernandos e falando bem de um certo Getúlio e de um certo João, que são dois gaúchos. Né? Mas agora, com esse Fernando aqui, eu estou concordando, enfim. A desindustrialização, eu não tenho nada contra o meu próprio nome. O problema é que eles dois foram muito mal, né? Não tenho culpa disso. Né? Mas a desindustrialização realmente foi muito brutal no Brasil. Né? Eu não acho isso uma fatalidade. Não é? E... Bom, eu perdi um pouco aqui. Eu estava dizendo que o cenário internacional também conta. Né? Por exemplo, o Getúlio Vargas estava negociando recursos, financiamento dos Estados Unidos em 52, quando o Eisenhower ganhou a eleição. Não é? A história da formação do BNDES é essa, foi feita por nós. O Getúlio falou, não vem dinheiro de fora, vamos fazer o nosso aqui. Pronto. Não é? Quer dizer, teve estadista, teve Estado Nacional, e nós tivemos industrialização porque tivemos alguns bons presidentes lá para trás, faz muito tempo. Né? Mas o fato é que realmente o setor industrial num país como o Brasil é primordial. Não dá para um país como foi dito aqui, um país como o Brasil, Argentina, México, Iraque, Irã, Coreia, África do Sul, precisa ter indústria. O Chile não é exemplo para nós, também como foi dito aqui. Né? E nós temos que de fato fazer um esforço de reindustrializar. Eu não tenho aqui uma dica boa, uma receita, não é nada disso. Mas o fato é que o Brasil está perdendo, pelo indicador que eu acho que é importante, que é da inserção externa, o Brasil está se desindustrializando muito rápido e de uma maneira muito precoce. Não é? Eu recentemente fiz um artigo que saiu numa revista mexicana, discutindo o comércio externo da China, o efeito dela sobre alguns países da América Latina. Depois, por curiosidade, eu rodei os mesmos dados, da mesma fonte de dados. Eu e um colega chamado Marcelo Carcanholo, eu falei, vamos ver o que a China está fazendo em outros lugares. Ela invade todo mundo, certo? Mas não é para a gente se consolar, tudo bem, a gente está perdendo, mas todo mundo está perdendo. Mas nós não podemos perder, gente. Quer dizer, o Brasil precisa ter, a indústria tem que ter pujança e há como fazer isso. Né? Tem como fazer isso, ainda tem instrumentos de política econômica, ainda temos um Estado Nacional e primordialmente temos uma coalizão política de bem ou mal, não é?
dá valor e reconhece a importância da indústria, não é? E não vê, ao contrário do que ocorria nos anos 90, que a perda de participação da indústria era vista como uma virtude, como uma coisa que quem é fraco tem que morrer mesmo, tem que perder eficiência, etc., que é um conceito também muito relativo de eficiência, porque na verdade depende do campo que você dá, da política de crédito, do juro, etc., as condições de concorrência são muito diversas também, não é? Não é você enfrentar o adversário com 2, 3 jogadores a menos, aí não dá, não é questão de eficiência ou não, é questão também das condições externas de concorrência, das condições da política econômica, do Estado Nacional, enfim, e tudo mais, que é o que está tentando se fazer hoje no Brasil. Eu acho, pelo que nós estamos vendo lá em pé, olhando os dados, e vocês aqui também, é claro, todas as entidades de pesquisa de primeira linha no Brasil estão percebendo que as medidas estão sendo tomadas. Agora, o cenário eu volto a ter dado do João, o cenário externo é muito barra pesada, porque a China é muito forte, muito grande e cresce muito também. É tudo muito, né? Então, é isso. Tem muita escala. Bem, seguinte, nós estamos agora, são 5:05. Eu pensei um pouco assim que fosse assim, cinco das questões, né? E vamos fazer em bloco e não sei, até 6.